Uma boa noite e a paz do Senhor a todos que estão do outro lado desse vídeo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esta live. Quero agradecer a todos e pedir que se inscrevam em nosso canal Despertar 607 e dê o seu like. Dê o seu like. Não se esqueça de apertar o seu dedinho ali. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui com a palavra do profeta Naum. Muito bem. Esta palavra, ela nos remete a uma situação de misericórdia, porque Deus, Ele é misericordioso. A destruição do seu inimigo e o livramento do seu povo. Olha, Deus, Ele é muito fantástico. Deus, Ele está falando para Naum que Ele é um Deus zeloso, né? Ele é um Deus que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Olha só, que Deus grande. O Senhor, Ele, aqui na palavra está dizendo, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Então, Deus, Ele está tentando alertar os povos da terra que não adianta fazer o que eles estão fazendo, achando que vão sair de boa. Não vão sair. Deus é supremo, Deus é grande, Deus é poderoso e Deus é o Criador. Não tem como afrontar Deus, irmãos. Deus é muito claro nas suas colocações. Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele tem, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E não é um homem que vai dizer ou que vai dar ordem para Deus. Não é o homem. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ao culpado não tem por inocente. Então, se a pessoa acha que não vai acontecer nada, irmãos, não brinque com Deus. Deus, Ele é poderoso. Deus é o Criador. Deus é que dá ordem, que faz e que acontece. E as coisas que acontecem é porque tem a permissão de Deus. E Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo, porque Ele tem o controle de todas as coisas, irmãos. Não tem como se sobressair diante da grandeza do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Aí Ele até permite que algumas coisas aconteçam em determinados momentos da história. Ele permite. Ele não falou para José, através daquele sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinariam para ele. Ele era pequeno. Mas o que aconteceu depois de muitos anos, irmãos? As pessoas não tinham nem noção do que estava acontecendo. Ele foi vendido como escravo, ele apanhou, aconteceu uma série de coisas. Mas Deus fez cumprir a promessa. O próprio pai, na época, Jacó, disse: meu filho, como eu, tua mãe, teus irmãos, vamos nos prostrar por terra em ti. Como?
José foi repreendido pelo próprio pai, porque até o próprio pai, que era Jacó, não entendeu o trabalhar de Deus. Mas Deus, ele estava dando uma dica para o futuro, o que iria acontecer. E ele foi vendido como escravo. José foi vendido como escravo para o Egito. Foi preso depois porque fizeram ciladas para ele cair e perder a credibilidade dele, que é o que acontece em muitas vidas, muitas pessoas. As pessoas criam arapucas para as pessoas caírem em contradição, mas Deus, ele está trabalhando. Deus, ele está trabalhando hoje, irmãos, como ele trabalhou no passado. Aí, em um determinado momento da história, naquela época, o mundo começou a ter problemas de fome. O mundo teve problemas muito sérios. E todo mundo teria que ir para o Egito buscar mantimento, porque não tinha mantimento em lugar nenhum, irmãos. Mas Deus já tinha falado isso para José, quando ele era ainda criança. Quantos anos se passaram? E a promessa então vai se cumprir, porque a família de José vão se inclinar perante ele, porque ele era o governador daquela região. Então, daquele reino. Então, Deus, ele sabe como fazer. As pessoas acham que estão enganando a Deus. As pessoas acham que com isso ou com aquilo estão manipulando a vontade de Deus, mas não, porque Deus é poderoso, Deus sabe o que está fazendo e Deus, ele tem um controle. Quantas pessoas hoje estão desanimadas, irmãos, neste mundo hoje? Quantos acham que não tem mais jeito para nada? As pessoas pensam assim, mas esse não é o pensamento de Deus, não é, porque Deus, ele sabe o que está fazendo. Muitas vezes Deus, ele permite que determinadas coisas aconteçam com a humanidade, para que a humanidade venha se render ao pé de Jesus Cristo. Então, muitas vezes acontecem coisas que as pessoas nem imaginam. Quando eles começam a perceber, eles já estão diante da circunstância, vivendo aquelas coisas. Como José, que se tornou governador. Foi por uma coincidência? Não. Foi um planejamento prévio de Deus, como Deus falou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinariam para ele, e isto acontecera, irmãos. Não é diferente para a nossa época, não é diferente, irmão. Pensa bem nisto, pensa bem. Deus aqui está falando para Naum: quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou com fogo, e as suas rochas foram por eles derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deus, ele sabe exatamente quem o busca, quem procura, quem ora, quem jejua. Ele sabe, irmãos. Então, se você é uma pessoa que procura, é uma pessoa que faz acontecer, não se preocupe. Deus, ele está anotando todas as coisas. Deus está anotando tudo, irmãos. Cada um de vocês estão ouvindo essa mensagem. Vamos pensar no assunto.
Vamos pensar na palavra de Deus, porque Deus ele trabalha, Deus ele sabe o que faz. Olha o que aconteceu nesse último dia 7 de setembro. Foi uma grande vitória de Deus. Uma grande vitória de Deus. Porque aqueles homens, aqueles verdadeiros homens, os verdadeiros patriotas, eles obedeceram. Eles obedeceram a sua intuição, que foi Deus que falou dentro deles. Deus ele sabe o que faz. Deus ele sabe. Assim diz o Senhor: por mais seguro que esteja, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará, e se eu afligir, mas não afligirei mais. Não importa, irmãos, o número de pessoas que luta contra você, que luta contra Deus, que luta contra o seguidor de Jesus Cristo, não importa. Deus está. Olha o que aconteceu. Mais um exemplo que eu quero dar. Olha o que aconteceu com Senaqueribe. Quando ele se prostrou ali, naquele reino, e ficaram todo mundo apavorados, porque Senaqueribe era um homem terrível. Era um homem que as pessoas tinham muito pavor, muito medo. Mas Deus era maior do que tudo isso. Aonde ele chegava, ele destruía, acabava com tudo e com todos. Acabava com o reino. Mas só que ele foi desafiar o reino do Deus do Todo-Poderoso. Aí a história é outra, irmãos. Porque aquele rei daquela província, daquele reinado, foi consultar o profeta Isaías. Isaías então deu a sentença: não se preocupe, que eu vou agir durante esta noite. Porque Senaqueribe estava ali, ao lado do portão, com todos os seus 200.000 homens, para destruir aquela cidade, para acabar com tudo, que é o que ele sabia fazer e que ele gostava de fazer, porque ele era diabólico. Mas de manhã, não tinha um soldado vivo. E quem que acabou com o soldado deles? Deus, o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então Deus, ele é grande. Deus é poderoso. O mesmo Deus da época de Senaqueribe é o mesmo Deus de hoje, irmãos. Não muda nada. Deus é o mesmo. E pode ficar tranquilo que Deus, na hora e no momento certo, ele vai agir. É só você ter a esperança. É só você realmente ter o entendimento do poder de Deus. Deus, ele é muito poderoso. Porque, como eu disse, Deus sabe o que faz. E ele está no controle. Uma vez eu fui falar com uma pessoa que Deus está no controle de coisa nenhuma. Olha o que está acontecendo. Mas é a permissão de Deus. É a permissão de Deus, irmãos, que as coisas aconteçam do jeito que está acontecendo. Porque senão
Aí seria fácil. Aí seria fácil. Deus, muitas vezes, Ele dá corda. Deus, muitas vezes, Ele dá corda para ver até onde que vai. Deus, ele permite que o mal, muitas vezes, venha governar os seus reinos, como sempre aconteceu. Para as pessoas saberem distinguir entre uma coisa e outra. Porque se a pessoa não conseguir distinguir, irmão, aí é fácil. Aí fica complicado. Ele tem que saber distinguir para poder fazer a separação do joio e do trigo. Como que será a separação do joio e do trigo? É quando você tem um alto nível de consciência e sabe exatamente o que é e o que não é. Porque como diz lá o profeta Daniel, lá no capítulo 12, ele diz que, se eu não me engano, no verso 10, se eu não me engano, ele diz: naqueles dias, os ímpios não entenderão, somente os justos. E ele está dando referência aos últimos dias, irmãos, os últimos tempos da humanidade, a última geração. Está dando referência a isso. E esta é a palavra. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. É a palavra que está dizendo, irmãos. Capítulo 1, verso 15. É a palavra que está dizendo. Então vamos ter esperança no Deus Todo-Poderoso, no Deus que criou o céu e a terra. Como diz lá naquele salmo: de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá daquele que criou o céu e a terra. Esse é o Deus que a gente conhece, esse é o Deus que a gente entende, esse é o Deus que a gente cultua, irmãos. Vamos procurar sentir o poder de Deus, a palavra de Deus, principalmente para o nosso tempo. Amém? Fique na paz e que Deus possa abençoar poderosamente. Não esqueça de dar o like e compartilhar e se inscrever em nosso canal Despertar 607. Amém? Fique na paz.